Queridas, vamos descendo para começar nosso seminário. Senta mais aqui para baixo hoje, por gentileza. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, ai, tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, ai, tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, ai, tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, falar do meu amor pra ela, ai, tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Eu vou na casa. Agora sim? Que oração? Uma horinha. Tá bom. 5h15, mais ou menos, aí você me dá uns avisos. Boa tarde. Que bom, né, que estamos tomando um chocolate quente. Tá bom, não tá? Gostosinho. A ideia hoje é fechar nossos seminários, avaliar um pouco o que aconteceu e, a partir de uma pergunta que alguém me fez, que eu achei muito interessante, alguém perguntou para mim, professora, o que é epistemologia? E eu achei super interessante, porque realmente a gente vai falando sobre isso, perdão, e de repente não fica claro, né? Perspectiva epistemológica, análise epistemológica, episteme. E aí, o que eu fiz? Não preparei um seminário da minha pesquisa, mas no final, claro que eu vou falar o que eu faço, que tem a ver com isso. E um pouco uma aula para contextualizar o que nós conversamos aqui hoje, tá? Por vários métodos, na verdade, uma provocação. E pode ser que alguns de vocês fiquem meio bravos, tá ok? Mas fica aberto. Então, vou apresentar, não vou demorar muito, talvez uma hora. E depois disso, conversar um pouquinho, fazer uma avaliação do seminário, vou lembrar o seminário que nós participamos e já o convite para a festa junina, né? Que já temos pessoas caracterizadas, já vieram com a blusa especial, né? Muito bem. Então, vamos começar. Eu coloquei fundamentos epistemológicos do ensino de ciências. Tá? Uma primeira aproximação. Na verdade, o tema que eu queria desenvolver, vou deixar um pouquinho acesa, depois apago, é perguntar. Oh, maravilha, não vai. Se não, vamos. Aí, tá? Então, a gente escuta muito essa palavra, muitos de vocês conhecem episteme, tá? Que é a base de epistemologia. E, claro, a palavra tem origem no grego, está aí clarinho escrito em grego, não é? Então, o que vocês entendem por essa palavra aqui, ó? Episteme. Nada? Não? Episteme, tá? Eu sei que não, só com essa palavra não vai ficar, mas vamos trabalhar com ela. Significa, desconfigurou, mas não faz mal, dá para entender. Conhecimento. Tá? Então, a palavra episteme do grego significa conhecimento. Quando a gente fala biologia, falamos de quê? Estudo da vida. Teologia, Deus, né? Das religiões, Deus. Epistemologia, estudo do conhecimento, ok? Então, claro que não é tão fácil assim avançar, mas vamos tentar fazer, como já falei para vocês, um olhar um pouco mais crítico. Então, minha proposta é a seguinte:
fazer uma breve revisão de que é o conhecimento, quem cria o conhecimento, ok? Então, não pulou nenhum slide, né? Tá. Deixa só voltar, vamos fazer assim. É que como desconfigurou... Deixa aí, volta um pouquinho. Eu volto. Você está voltando ou eu as duas? Bom, então vamos tentar usar um pouquinho a louça, porque acho que isso vai ajudar. É muito ruim caminhar e usar a louça com o microfone, mas faremos. O que vocês veem nessa imagem que está ali? É o universo, é uma galáxia, tá? Que galáxia? Qual? A Via Láctea. Alguém de nós saiu da Via Láctea, foi lá, tirou uma foto e depois fez uma selfie. É uma galáxia muito parecida com a nossa. Poderíamos dizer que é a Via Láctea, mas não é, né? Então, poderíamos olhar para ela é em espiral, ok? Então, só vamos... Claro que não é assim, mas isso é só uma representação de que poderia ser a Via Láctea. Mas, para falar de episteme, a gente vai ter que fazer uma... Maravilhoso. Esses meus monitores. Enquanto eu coloco o aparelhinho, o tempo para a física começa a contar a partir de quando? Alô? Aí, melhorou. Aí não fica com... Tá. O quê? Então, a gente vai fazer uma história, não sei se está muito alto para vocês, tá bom? Então, vamos começar com o início da história a partir da física. O que acontece no segundo 10 elevado a menos 43 da história física? Perfeito. Então, todo mundo, de alguma maneira, deve ter estudado isso, né? Há uma teoria da física que diz que a matéria e a energia começa com uma grande explosão, o Big Bang, ok? Obviamente não vou dar classe de física aqui para vocês, é só uma contextualização. Então, improvável para nós compreender essa magnitude de tempo, né? O tempo 10 elevado a menos 43. Mas, nessa história, o que acontece? Até chegar aqui, que poderia ser nossa Via Láctea. Ok? O que acontece nesse período? Começam a se formar estruturas, tá? E surgem, por exemplo, quem é da química? Alguns elementos. Que elementos são esses? Hélio, hidrogênio e uma grande quantidade de elementos, tá? Eles vão surgir por fissão e fusão nuclear, ok? Ou seja, eles podem se unir, se separam e vão dar origem a uma grande quantidade de elementos, todos os elementos químicos que nós conhecemos, tá? Isso ao longo da história, e vamos fazer assim, processos de alta energia acontecendo no núcleo das estrelas, tá? Se a gente para contar aqui, esse momento acontece mais ou menos há quanto tempo atrás? Quanto? 4 não, muito mais. Mais ou menos 15 bilhões de anos atrás, tá? Nessa história, vocês vão entender por que estamos falando isso. Ao longo desses 15 bilhões, né, mais ou menos, em algum momento, esses elementos começam a se unir, né? E vai surgir um elemento que é esse aqui,
E ele vai formar a estrutura interna de estruturas cósmicas que dá origem ao que conhecemos hoje como nossos planetas rochosos, tá? Então aqui, imaginando que essa seria a Via Láctea lá em cima, em algum lugar, a gente poderia fazer assim na periferia da Via Láctea, há um sistema solar, não é? Que Galileu já falou muito dele. E por aí, pertinho dele, tem a nossa casa. Gente, isso é tudo representação artística, tá? Então, não creem que isso é assim. Então, imagina, desde esse segundo, o Big Bang, 15 bilhões de anos, átomos se organizam em moléculas e essas moléculas dão origem a todos os elementos do cosmos. Só que acontece alguma coisa. Nesse lugar do cosmos, alguma coisa muito diferente acontece. O que acontece aqui de diferente de tudo que aconteceu nessa história? Moléculas inorgânicas se organizam de uma outra maneira. E aqui, elementos como carbono, oxigênio, nitrogênio, que mais? Que mais? Por aí vai, tá? E vamos. Se organizam de uma maneira nova e surge uma outra organização da matéria. Pela primeira vez aqui surge o que poderíamos chamar de matéria orgânica, matéria viva. Então, claro que não surge imediatamente isso, né? Bom, esse deve ser algum mamífero antediluviano, primitivo, ok? Várias formas se organizam, só que acontece algo muito interessante, isso tem a ver com o episteme, tá? Toda essa história, que estou resumindo de uma maneira muito simples para vocês, mas assim pensar que a ciência chega e descreve isso, chega num momento muito importante. Esse ser vivo aqui, tá? Em algum momento, ele está na natureza como se fosse um quadro. Já viram um quadro sobre a natureza? Vulcões, rochas, animais, plantas, tá? E ele está junto. Só que acontece alguma coisa que ele faz o seguinte. Eu estou representando teatralmente, né? Ele está nessa história, de repente ele sai desse quadro, olha e começa a falar. Animal, planta, planeta, sistema solar, Via Láctea, nucleossíntese, Big Bang. O que aconteceu com esse animal? Percebe o que está acontecendo, né? Toda essa história relatada pela física, pela química, pela biologia, de repente alguém olha para isso, se destaca da natureza e começa a nomear. Por que o homem começou a nomear? Por que o gatinho, a flor não começaram a nomear? Você entende o que estou falando? O que ele tem de diferente? Pode falar. Raciocínio lógico. Antes que o raciocínio lógico. Linguagem, tá? Linguagem, dois elementos fundamentais do ser humano. São dois. A linguagem e a autoconsciência. Me dou conta que eu sou. Muitos estudos da paleoantropologia, tá, vão dizer, bom, o que será que começou primeiro? Começar a falar, a nomear e se dar conta. Não se sabe, os dois estão absolutamente vinculados. Só que quando o homem, na linguagem e se dar conta que ele é, começa a nomear, surge o quê? Perfeito. Surge a episteme. Ou seja, quem cria a episteme somos nós, tá? Agora, essa ideia eu queria que vocês percebessem quando estamos juntos com a natureza, tá? E aqui eu gosto de usar uma metáfora, não sei se todo mundo vai entender, mas vou explicar. Era o Jardim do Éden. De repente, quando ele se dá conta e começa a nomear,
ele tem que sair do Jardim do Éden e se tornar responsável por tudo isso. Faz algum sentido? Todo mundo entendeu? Jardim do Éden é a metáfora de Adão e Eva para a origem do universo, tá? Então, eu queria começar assim para falar, bom, episteme é o conhecimento. Quem conhece, numa perspectiva de descrever, de nomear tudo que existe, só o ser humano, por enquanto. Faz sentido até aí? Muito bem. Vamos lá? Agora sim posso apagar a luz. Então, claro que foi um salto gigante, né? Muito grande. E aí vamos fazer uma breve revisão desses tempos, né, em que os primeiros hominídeos começam a linguagem, começam a falar, começam a nomear, mas vamos fazer um salto histórico. Então, em primeiro lugar, a gente tem uma influência europeia e grega muito grande. Então, pensamos sempre no conhecimento a partir da Grécia. Só que eu gosto muito de lembrar dessa ilha aqui, de Grécia, que é meio ignorada, porque aqui é onde surge o que nós vamos chamar de ciência hoje. Todo mundo ouviu falar da ilha de Samos? Não? Bom. Antes de ir para a Grécia, a gente pode imaginar um grupo de Homo erectus, por exemplo, ou Homo habilis, que tinha algum tipo de linguagem. Alguém assistiu alguma vez Carl Sagan? Cosmos, que teve uma edição mais atual sobre Cosmos, né? Mas o inicial era Carl Sagan. Ele conta uma história belíssima, ele faz assim. Um grupo de Homo habilis, imagina, na noite da história da humanidade, eles ficam em volta de uma fogueira. E com a família estendida, crianças, mulheres, velhos, todos. E ele começa a olhar para o céu, um céu estrelado. Né? E alguém se pergunta, o que é isso que está lá em cima? O mais inquieto dos Homo habilis, o Homo erectus. Qual que é a resposta? Imagina que nós somos um grupo de Homo habilis. Na primavera da humanidade, estamos todos reunidos e olhamos esses pontos brilhantes. O que eles são? Vagalumes? Pode ser. Mas olha que interessante, nós criamos episteme, criamos conhecimento sempre em relação a algo conhecido. E nós estamos em volta de uma fogueira. O que é isso lá em cima? Pode ser muitas fogueiras acesas. Estamos imaginando juntos, estamos viajando, tá? Só que alguém, um adolescente do grupo, pergunta, mas por que eles não caem? Se eu tenho a experiência de toda vez que jogo uma pedra, um graveto, ele cai. Por que eles não caem? Fala mais alto. Lugar natural? Não entendi. Ainda não estão tão avançados. Né? Que ele é um Homo erectus muito erudito. Então, ele está falando no lugar natural do fogo não cai. Outra explicação. Tem alguma coisa segurando. Espera aí, mas está o céu, nada segura. Última explicação. Eles são deuses. Olha que bonito. E aqui quero que vocês entendam um caminho que nos leva até hoje nessa explicação. Então, fogo, raio, sol, chuva são divindades. E eu me relaciono com a natureza que eu conheço e consigo explicar os fenômenos, e com aquilo que não conheço é mito. Não estamos falando de religião ainda, né? É algo superior a mim. Ok? Então vamos lá, voltando para a Grécia. Na Grécia, essa perspectiva religiosa, mítica, já tinha se consolidado. Agora temos Zeus, não é? Zeus, não sei como se fala isso. Que mais? Atena, Apolo, Mercúrio, todos eles, ok? Então, a Grécia era o centro da religião oficial, do conhecimento oficial, tá? Samos é uma ilha da Grécia que está mais perto da Ásia Menor. E aqui acontece uma coisa muito interessante, tá? Se para o povo grego do continente, Zeus era o Deus supremo e não existia outro, o povo de Samos recebia navegantes de outros lugares, de muitos lugares. E eles chegavam, por exemplo, com uma deusa negra, mulher.
que nem conhecia Zeus. O que eles falam? Será que é Zeus, o Deus Todo-Poderoso do universo? Eles são confrontados a questionar suas certezas, e certezas religiosas também. E olha o povo que começa a surgir aqui. Já ouviram falar deles? Quem são eles? Matemáticos, filósofos, a gente poderia chamar de filósofos naturais. E por que eles surgem na ilha de Samos? Porque lá é possível questionar o conhecimento estabelecido como o único verdadeiro e certo, tá? Então, não podemos falar, por exemplo, que Pitágoras é um cientista propriamente tal, mas ele trabalhava com os elementos da natureza e com os elementos do mito. Então, ele associava poder mágico aos números. Vocês devem ter estudado isso, ok? Então, todo esse grande conhecimento da Grécia, ele ainda mistura de epistemes, ok? Então, há um conhecimento que explica a natureza, mas também está a intuição, a imaginação, aquilo transcendente que eu não consigo explicar, ok? Muito bem. Se a gente dá faz uma pergunta, será que tem ciência fora da Grécia, ou conhecimento, episteme fora da Grécia? Isso, gente, é só uma provocação. Então, olha isso. Todos falamos do teorema de Pitágoras, não é? Olha essas tabuinhas aí. Foram achadas na Babilônia, pelo menos 1000 anos antes de Cristo, grande número dessas tabuletas com o desenho, as proporções do teorema de Pitágoras. O que isso significa? Que não é que Pitágoras roubou a ideia de alguém, não. É que, olha que bonito, o conhecimento, a episteme, queridos, vai surgindo no planeta em vários momentos. Tá? E isso é fantástico. Tá? Não há um conhecimento certo e verdadeiro, eles foram os que fizeram. Não, claro, nós usamos a referência à Grécia, mas na Índia, na Babilônia, em outros lugares, há inúmeros modelos disso. Estou falando da Europa, da Índia, da África, mas e aqui? Tá? Os povos originários, os astecas, os maias, os incas e todos os povos dos outros lugares. Então, conhecimento onde há ser humano, há nomeação, a episteme, ok? Muito bem. Esse aqui é fantástico, não sei se vocês conhecem, o osso de Xangô. Ele é um osso de babuíno de perna, tem 10 centímetros. Aí está gigante, né? Mas é pequenininho, tá? Tem entre 18.000 e 20.000 anos, ou seja, estávamos na era da pedra, paleolítico. E olha, o que ele tem? Tá? Se vocês veem, esse frente e verso, o frente e verso, é um único osso. Só que o que dá para ver? Quando os pesquisadores foram olhar, ele tem risquinhos, tá? Riscos curtos, riscos longos, que na verdade correspondem a multiplicações. Tá? Do outro lado tem resultado de divisão, ou seja, seria uma máquina de calcular da pré-história. Isso é sensacional. Ou seja, nós não inventamos na roda hoje. Isso eu acho que é muito importante de se pensar. Então, é o paleolítico superior. E a gente já... Estou falando nós, porque nossa história humana, nós já pensávamos nisso, né? E ele foi encontrado na Uganda, entre Congo e Uganda, no Lago Eduardo. Só que é uma coisa pequenininha. Você fala, como alguém achou isso e guardou? Infelizmente, não sei se já devolveram, tá? Mas estava na Europa, né? A maioria dessas coisas é levada para os museus da Europa e tiram do lugar. E se vocês, não sei se conseguem enxergar, aqui na ponta tem incrustado um pedacinho de quartzo. O que significa que esse osso, além de ser uma calculadora, servia também para fazer inscrições. Okay? Só estamos fazendo uma viagem, um percurso. Se continuamos falando na África, né, Egito, é interessante que nossos estudantes muitas vezes pensam que Egito está como fora do planeta, né? Falamos, Egito está na África, ok? E de África veio muito conhecimento. Aí tem algumas coisas, por exemplo, que em 1700, tá? Bem antes de Arquímedes,
eles já sabiam o valor preciso de o número π, por exemplo. Já se sabia a circunferência da Terra, tá? Sem GPS, sem celular, sem IA, sem nada disso. E as informações que estão aqui. Os africanos desenvolveram os calendários, sistemas de numeração verbal, tá? Que não necessita registro. Os hieróglifos africanos, por exemplo, foram a base para a escrita e a filosofia ocidental, por exemplo. E a filosofia africana é a base do pensamento filosófico cristão. Só para trazer alguma ideia, teria muitas informações, mas assim, só para dar um panorama que eu vou iluminar aqui. Desde o Big Bang, e em toda essa história, surge um ser vivo que na linguagem e na autoconsciência é capaz de nomear e criar a episteme. Bom, vamos dar um pulo maior ainda, né? Falamos que na ilha de Samos é uma introdução ao desenvolvimento de um conhecimento específico chamado conhecimento científico, tá? Mas ele se consolida, na verdade, como ciência clássica, séculos XVI, XVII, tá? E vocês todos já conhecem essa história, tá? É importante lembrar, todo mundo conhece, né? Não preciso recontar a história, mas vou passar muito rapidinho. Então, temos Copérnico, que faz uma proposição, porque da Grécia tinha sido herdado a ideia do sistema geocêntrico, tá? Então, o centro do universo, que seria o sistema solar na época, é a Terra. Copérnico questiona e propõe o sistema heliocêntrico, só é o centro, tá? Galileu, muito amigo da igreja, tá? Lembra? Essas fogueiras lá em cima são... Quem fez essa fogueira são os deuses. Passamos por Grécia, a Igreja Católica agora, tá? Ele é muito amigo do Papa Urbano VIII, só que ele lê a obra de Copérnico e concorda. E começa a escrever uma obra que chama Diálogos Ptolomaico e Copernicano. Tá? Ptolomeu propõe a Geu, o centro da Terra, e Copérnico, o Sol. Só que ele faz essa obra num sentido irônico. Então, coloca 3 personagens dialogando. Se puderem ler, leiam. É muito interessante. Coloca ele mesmo, um cientista e um bobo. Na verdade, o bobo era o Papa Urbano VIII. Tá? Infelizmente, isso foi... Infelizmente ou felizmente, foi publicado... Qual que seria a língua da ciência naquela época? Inglês? Latim, claro. Era latim. Só que Galileu publica em italiano, não em latim. E por isso a obra dele a primeira edição, digamos assim, é vendida em menos de um dia. As pessoas comuns compram, porque se dão conta, estamos atrás de conhecimento, queremos saber quem somos, onde estamos. Por essa grande divulgação, Galileu é condenado pela Inquisição a se silenciar, a não falar nunca mais sobre isso. Só que tem um dado interessante que eu não sei se é verdade, mas muitos historiadores contam que dos 10 cardeais que tinham que condenar, 8 condenaram, 2 se abstiveram. E aí eu fico pensando na história da humanidade e na história da ciência, né? O que será que pensaram esses cardeais? Olha, eu acho que ele está certo, mas não posso falar nada. Não sei, estou imaginando, tá? Bom, depois disso, a construção do conhecimento vem Kepler, depois, tá? Instrumentos, métricas, registros, experiências. E a ciência agora passa a adquirir um status de um conhecimento muito importante, tá? Estou fazendo um passeio, né? Então, não sei se pulei, acho que não. Chegamos ao que vamos chamar de ciência clássica, ciência de Galileu, ciência de Descartes, já vamos dizer. Então, ela precisa criar modelos, porque ela tenta explicar a natureza, esse tipo de episteme, esse tipo de conhecimento, certo? Mas ela precisa utilizar uma abordagem determinística, uma lógica que é mecanicística e a racionalidade de Descartes. Se lembra de Descartes? Penso,
logo existo. E essa ideia não foi inadequada, vamos ver até o final da minha fala. Ela foi muito interessante, só que nos apropriamos inadequadamente dela. Parece que só a racionalidade é que permite desvelar o mundo. Tá? E algumas áreas da ciência continuam com essa perspectiva. Okay? Isso é muito preocupante. Lógica mecanicista. Na época, Descartes, por exemplo, queria explicar o funcionamento de um relógio mecânico. Vocês já viram um relógio dos seus avós? Aquele que tinha engrenagens, molinhas, né? Hoje não, né? Tudo digital. Só que ele conseguia tirar as peças desse relógio, ver como funcionava e montar de novo. Essa lógica se levou, por exemplo, para como funciona o corpo humano. Vamos ver como funciona o coração fora do coração. Não dá certo. Então, só para explicar, teve que ser criados consensos, modelos para dizer poderia ser dessa maneira, só que nos apropriamos inadequadamente dessas ideias, ok? Então, se criaram conceitos para dar conta. Não consigo explicar o todo. Haja nossas teses e dissertações, não é? Tem que pegar um recorte da realidade, mas para isso, essa ciência clássica, estou falando a ciência, mas ela não existe como um ente, estou falando as pessoas que idealizaram essa construção teórica que é a ciência, criaram modelos. Por exemplo, a reversibilidade, que todos os fenômenos são reversíveis. Químicos, isso é verdade? Nem sempre. Tá? O equilíbrio químico na estequiometria, você perde muitas coisas que não tem, no papel dá certinho, né? Para a direita e para a esquerda. Causalidade linear, não sei se é linear ou lineal em português, mas... Linear. Ok. Ou seja, A gera B e ponto final. Será? Não. Se você isolou esse fenômeno, muito bem isolado, talvez. Regularidade. Os fenômenos são regulares, são previsíveis, são estáveis. Não. Só que esses construtos teóricos são para o laboratório, para quem faz pesquisa. Só que muitas vezes nem ele mesmo se apropria que isso é um construto teórico. Vou dar um exemplo bem bobinho. Biologia, na escola. Vamos ver um animal em condições ideais de pressão, pH, temperatura, umidade. Que animal é esse? Em que lugar ele está? Quais que são as condições ideais? Você entende o que estou dizendo? E a física? A física eu adoro. Um carrinho, tá? Sem atrito, sem gravidade, tá? Calcule tal coisa. Você fala, e a gente faz o exercício e fala, professor, em que planeta está esse carrinho? Porque aqui não está. Estou brincando com vocês para dizer, a gente vai repetindo esses modelos de maneira acrítica. Porque nós não fomos ensinados dessa forma. Não nos disseram que esses são construtos teóricos para dar conta de explicar um problema em particular. Bom, então a ciência clássica teria 3 princípios. Essa episteme da ciência, que seria a simplicidade, a estabilidade, vocês estão lendo todas as coisas que isso implica, né? E a objetividade. Agora, a objetividade, para mim, é um problema muito sério. Que a realidade existiria em uma única versão. Qual que é essa versão? A versão da ciência. Nessa perspectiva da ciência clássica, ok? Claro que não é assim. Vamos avançar um pouquinho. E agora eu vou fazer a prova que eu prometi para vocês, tá? Sério, é prova. Eu vou pedir para vocês lerem esse texto com tranquilidade. E depois vou fazer as perguntas e você vai responder para mim, tá? Fácil, né? Vamos ler juntos, então. De cranta, um brosque pidrou as grascas e uma murola nascrou filotudamente. Não a ligaram ligamente, mas a sarretaram tamplão. Quando o brosque manejou as grascas, a murola drinou priscamente. Tá bom? Então, primeira pergunta, quem responder já ganha ponto no seminário, tá bom? O que pidrou as grascas? Gente, essa sala é maravilhosa, olha.
De novo, o que pedrou as grascas? Como que você respondeu, João? Tá fácil, né? Ah, sim. Foi uma análise mais sintática. Eu comparei um pouco com o português e tentei, com o português, que é a minha língua materna, né? E tentei o que pedrou as grascas. Eu procurei, localizei no texto e achei que é um bros que está relacionado com essa pergunta. Brilhante. Todo mundo entendeu? Gente, João é o primeiro aluno da turma, né? E o texto está claríssimo, não está? Daisy, está super claro. Vamos lá. Segunda. Como nasceu a murola? Muito bem. Como nasceu a murola? Filotudamente. Concordam? Atrás? Está entendendo? Tá. Tenta responder a terceira. Como sarretaram a murola? Olha. Do aligar ligamente, mas a sarretaram tamplam. Brilhante, brilhante. E a última, essa mais importante, tá? Quando a murola drinou priscamente. Perfeito. 10. Todo mundo tirou 10. Tá? Pergunta. O que o Marilena está fazendo? Vocês já fizeram isso alguma vez na vida? Na vida escolar, universitária? Não? Eu acho que vocês fizeram isso muitas vezes. Gente, olha só. É só para provocar um pouquinho. O menino, ou você pega um texto e fala assim, a fotossíntese é uma reação metabólica que ocorre nos tilacoides do cloroplasto, onde o citocromo C carrega o bros que pedrou as grascas. E aí o professor pergunta, onde ficam os tilacoides? Aí você vai no texto, no cromossomo. Onde está o citocromo C? Tá. E você tirou 10. Sobre o quê? Sobre nada. E aí a minha provocação é a seguinte: o que aconteceu com esse ser, com linguagem e autoconsciência, que cria a episteme? Estamos fazendo isso na escola e na universidade também. Ok? Fazemos isso. Continuando. Mas todo mundo tirou 10, fica tranquilo, tá? Não é isso? Continuando a provocação. Então, da ciência clássica, que em muitos casos, pelo seu ensino, nega a reflexão, né? E por uma questão de não se questionar, né? Não se perguntar pelo que aprendemos, pelo que ensinamos, em algum momento vai surgir uma outra perspectiva de ciência, que é a ciência sistêmica, tá? Em que tentamos vincular as coisas. Então, há uma concepção diferente da natureza, tá? Mesmo como consequência da ciência. A ciência prometia resolver os problemas da humanidade, não era? Acabar com a guerra, não é? Acabar com a fome no mundo. Gente, eu sou cientista, não estou falando mal da ciência, mas assim, a gente tem que ter também um olhar crítico. O que mais acontece com a ciência? Eu vou contar, não vou demorar muito, mas alguém assistiu a novela O Clone? Tá, vocês eram recém-nascidos, mas alguém deve ter visto as reprises, né? Tá. No intervalo da novela O Clone, isso sempre conto porque ficou muito marcado para mim, foi 2003, ano em que a genética estava em alta. Por quê? Porque estavam sequenciando o genoma humano. Se lembra disso? No intervalo da novela, tinha uma propaganda da Amil. Amil é a empresa de planos de saúde. E a novela... mas olha a propaganda deles. Então, aparecia no horário nobre da televisão de metade, ou grande parte do Brasil estava assistindo, aparecia um homem, monge, numa mesa antiga, brincando com ervilhas. Alguma relação? Ele estava brincando com ervilhas, de repente as ervilhas começavam a subir e montavam uma dupla hélice. A dupla hélice vira uma escada branca, sabe aquela escada gigante assim?
com luzes, só falta aparecer Moisés lá em cima. E aqui embaixo, muitas pessoas caminhando com roupas brancas, todas brancas, né? E loirinhas. E em cadeira de rodas, chegam na base dessa escada. E a escada era como isso aqui. E a voz do locutor, do narrador, diz assim: chegamos ao ponto máximo da humanidade. Desvendamos os mistérios do genoma humano. Dentro de pouco, teremos a resposta para todas as doenças, tanto do corpo quanto da alma. Tchan, tchan. Olha o cientificismo por trás disso. E as pessoas incorporando e mastigando isso o tempo inteiro, ok? Então, essa promessa de melhoria, tem pessoas que não aceitam e se percebe um grande desenvolvimento tecnológico impulsionado a partir da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial também faz que se criem organizações cada vez mais complexas no pós-guerra, por exemplo, a ONU, que hoje não apita para nada, mas surgiu para isso, ok? Bom, que mais? E aí a perspectiva sistêmica começa com algumas pessoas que vocês conhecem, por exemplo, Heisenberg, não é? Então, olha que interessante, ele já coloca uma inquietação. Ele é prêmio Nobel de Física em 32, e ele vai falar que o observador influencia o fenômeno. Ou seja, peraí, essa objetividade que estávamos falando antes, tem um probleminha ali, tá? E ele postula o princípio da incerteza. Por quê? Porque não se pode determinar velocidade e posição do elétron ao mesmo tempo. Tudo isso vocês viram, mas isso tem consequências, tá? Não estou falando de física rigorosamente. Na química, vocês devem conhecer esse senhor aqui. Conhecem ele? Muito bem. Boltzmann. Com os estudos termodinâmicos dele, o que ele propõe? Se esperava que o universo fosse completamente ordenado. Ele vai dizer, a partir do estudo das partículas e de termodinâmica, né, que a entropia é a medida da desordem molecular, mas também a medida do universo. Não é a ordem, é a entropia. Só pinceladas para entender as ideias que eu quero colocar. E aqui vamos para outra área. Poderia falar de biologia, mas Morin, que vocês devem ter ouvido falar, Edgar Morin, que está com 94 anos, continua produzindo e trabalhando, é um filósofo, sociólogo, historiador, advogado francês, mas ele tem se debruçado sobre a episteme, sobre a construção do conhecimento pelo homem, vários outros temas. E ele vai dizer que talvez o princípio da termodinâmica contribui com o pensamento sistêmico na biologia, tá? Já vamos entender isso por quê. Por que na biologia isso é tão relevante? Porque o conceito de evolução, que é muito mal compreendido, inclusive em biologia, né? Porque as pessoas pensam a evolução como progresso. E evolução é apenas mudança, transformação. Não avança para um objetivo ideal. Mas mesmo na biologia se entende como isso. Então, o que ele diz? A evolução é mais importante do que equilíbrio, ou seja, transformação é o que está acontecendo nos sistemas biológicos, né? O equilíbrio é difícil de se alcançar. E, olha que interessante, o segundo princípio da termodinâmica foi publicado 6 anos depois da teoria de Darwin. E por que estou falando isso? Porque entropia, em grego, significa transformação, mudança, virada. E continuamos usando esse conceito de maneira como progresso. Então, talvez porque continuamos repetindo o Brodsky pedrou as grascas. E aqui, se vocês se lembram da perspectiva clássica, os conceitos importantes eram simplicidade. Na perspectiva sistêmica é complexidade. Ok? Se era estabilidade na ciência clássica, agora é instabilidade. E essa ideia é extremamente interessante. Não há uma única subjetividade, há intersubjetividades. Por quê? Porque a realidade existe em inúmeras versões. Isso não está negando a realidade,
tá? Não estamos fazendo representacionistas ou antirrepresentacionistas. Estamos dizendo a realidade pode ser descrita a partir de epistemes diferentes, tá? E mesmo dentro da ciência, tá? Se falamos de uma ciência, a física vai explicar de uma maneira, a biologia de outra, a química de outra, a literatura de outra. Faz algum sentido o que estamos falando? Vamos lá. E agora, o que tem a ver filosofia? Um problema que tem sido criado que às vezes a ciência clássica se desvincula de perguntas fundamentais para o ser humano. Tá? Isso faz com que essa perspectiva de simplicidade, de subjetividade única, criem um problema de leitura, de interpretação. Então, poderia trazer 15, mas eu trouxe 3 filósofos. Olha que bonito. Conhece esse senhor charmoso aqui? Não estou falando mal dele, né? Eu fico, à noite ele vai vir puxar meu pé, não quero. Esse é Descartes. E olha a frase de Descartes que a ciência clássica assumiu. Penso, logo existo. Então, a base da construção e da explicação da epistemologia científica seria a racionalidade. Só que tem outro filósofo, Blaise Pascal, que vai dizer outra coisa. O que ele diz? Existo, logo penso. Olha que interessante, os valores e o peso que se dá são bem diferentes. Ou seja, para você poder pensar, meu caro, eu tenho que existir primeiro, o outro não. Eu tenho que pensar para poder existir. São posições filosóficas diferentes. E tem muitas. E isso é interessante porque a gente pode se questionar a partir de onde estou fazendo minhas perguntas. E o terceiro que eu acho muito interessante é um africano, tá? Conhecem ele? Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, um filósofo, século I, tá? E ele vai dizer, eu sou pensado, logo existo. Gente, isso tem uma importância tão grande para nós como cientistas. Alguém vai pensar, Santo Agostinho está dizendo isso porque ele era religioso, não é? Pode ser. Mas ele pode dizer, bom, Deus me pensou e eu adquiro existência, mas ele está se referindo a outra coisa. Ele está falando, sou pensado, adquiro existência. Flor, quando eu nomeio, ela existe. Tudo o que não sou capaz de nomear não existe para mim. Tá? Isso é super importante. Só existe aquilo que não somos capazes de nomear. Existe para nós. Claro, há uma realidade concreta, tem uma existência concreta, mas nunca vi, não sei, não existe para mim. Um exemplo muito simples. Quantos tipos de branco os esquimós conseguem enxergar? Pelo menos 3. Urso polar, gelo fresco, gelo neve, mas tem que distinguir o urso polar, né? Porque senão, estou brincando, são muitos, não me lembro quanto, mas são muitas possibilidades de branco. Para nós, ocidentais de São Paulo, branco ou branco. O outro não existe. Você entende o que eu quero dizer? Então, essa perspectiva filosófica de Agostinho de Hipona diz, só adquire existência aquilo que eu penso e nomeio. Aí sim adquire existência. Tá? Para nossos trabalhos de pesquisa, isso também faz sentido. Ok? Bom, eu estou terminando, né, mas vou avançar com algumas provocações no sentido de que epistemologia da ciência, que tipo de conhecimento é esse que a ciência produz? A epistemologia, para quem perguntou, é uma área de conhecimento e de estudo da filosofia. Tá? Então, falamos de uma teoria do conhecimento. Dentro dessa epistemologia, há uma epistemologia específica da ciência. Então, a epistemologia é muito mais ampla, ok? Falamos do conhecimento. Só que na epistemologia da ciência, e que é o que eu queria abordar aqui para vocês entenderem, porque foi tão falado nos seminários, né? Epistemologia, epistemologicamente, que, por exemplo, na ciência, a simplificação de leis universais não explica a realidade complexa, não é? O carrinho sem gravidade, sem aceleração, é um modelo muito bom, mas não explica toda a realidade. Reduz o todo a algum dos seus aspectos. Só que isso não está errado.
O problema é que não informamos nossos estudantes sobre isso. Eles não sabem. E eles pensam que essa é uma perspectiva real do mundo. Tá? Ou seja, isso é um fragmento da realidade, isolamos e estudamos separadamente. Isso é um problema? Não. O problema é nunca falar de epistemologia nessa perspectiva para os estudantes. O risco é que nos fechamos numa hiperespecialização. Eu, trabalhando no laboratório de biologia molecular, desvendando o DNA, em algum momento da minha vida disse, não, eu preciso um pouco mais. Eu saí da genética, em parte por isso, mas eu continuo gostando da genética, ok? E aqui, como se reflete isso no ensino na escola? Eu acho que você tem ter exemplos muito melhores, mas vou contar 3 exemplos, tá? O primeiro, um professor dando aula de astronomia. Que planeta é esse? Júpiter. Marte? Júpiter. O maior de todos, tá? E aí o professor explica que ele fica muito, muito, muito longe da Terra. E aí o menino na aula de 5ª série pergunta assim, 5º ano do ensino fundamental, professor, fica mais longe que a casa da minha avó? Eu acho muito bonito, porque se a referência, lembra a fogueira? A minha referência é a fogueira. Ah, são fogueiras. Que acendeu outros homens. Mas por que eles não caem? Porque eles são deuses. A gente precisa gerar explicações, e a ciência faz isso, com modelos, com teorias, tá? Mas a gente tem que saber que somos nomeadores como seres humanos. Segunda história. Isso aqui é o quê? Obrigada. Não é o carbono, tá, gente? Hã? É, exatamente. Não é, isso não é um carbono. É uma representação. Para quê? Para dizer que, dando aula no IB, tinha alunos que, vocês todos da graduação, quem é da USP, tem aula na física, na química, algumas disciplinas na biologia e algumas na faculdade de educação. E um menino nos perguntou assim, aluno, gente, não estou falando mal do aluno, ele fez a pergunta super coerente. Falou, professora, o carbono da química é o mesmo que o da biologia? Absolutamente certo, porque para ele são coisas diferentes. E eu poderia falar para ele, olha, tem um carbono na literatura, tá? E é o mesmo, tá? E o terceiro, que para mim é bem traumatizante, porque eu sou bióloga, se vocês ouviram falar alguma vez do professor Mariano Amabis, querido amigo, meu supervisor de pós-doc, estávamos dando aula de citologia. Todo mundo lembra, né? Citologia. Um semestre inteiro falando só de célula. Tudo. Terminou o semestre e quando terminou, uma menina fez uma pergunta para nós dois. Professor, tenho uma pergunta. E a gente, como professor, já se prepara, né? Pode perguntar. E ela perguntou o seguinte. Professor, em que lugar do corpo fica a célula? Só vamos contextualizar. USP, já ouviram falar? IB, um semestre de citologia. Ela estudou no cursinho, estudou na escola durante muito tempo, tá? Só que o que ela estudou? A célula é a unidade morfofisiológica funcional de todo ser vivo. Ela estudou o Brodsky e Pidroas Graskas. Isso não fez nenhum sentido para ela. Ela era aluna de qual curso? Biologia? Biologia? Da USP? Não, se é aluna da biologia, me preocupa. Mas não é ela. O problema é o sistema educacional que está fazendo isso, está fazendo o tempo inteiro. Por quê? O livro de citologia, vocês já viram o livro de citologia? Desse tamanho, né? Você abre e tem uma célula tremenda. E alguns mais modernos, se você abre mais, tem um pop-up, pula o núcleo, nucleolo, DNA, e ela vê um negócio. É lindo, mas se você não está sendo estimulado a pensar sobre, você vê um negócio desse tamanho. Sei tudo, ribossomo, mitocôndria, membrana, sei tudo da célula. Mas onde será que fica? Espera aí. Ah, já ouvi falar de... Não, aquela inflamação que as mulheres têm nas pernas, como chama? Celulite. Celulite, inflamação da célula. Então, deve ser um negócio bem grande. Celulite. Então, só estou brincando, porque
não estou, entenda bem, não estou expondo os estudantes, estou dizendo, essa é a maneira como a episteme, o conhecimento da ciência, chega para muitos de nossos estudantes, e para nós também. Agora, o mais bonito, que eu gosto muito, é essa história aqui. Essa não é episteme também, mas não é de ciência. É de história. Um amigo, dando aula de história para 7º ano do ensino fundamental, fez a pergunta de por que guerras napoleônicas, tá? Por que os portugueses perderam a guerra contra os franceses? Que ano? 1700 e alguma coisa, né? Da prova ele pergunta isso. E aí um menino responde assim no texto: os portugueses perderam a guerra porque não quiseram ser fotografados. Tchan, tchan. Óbvio. Se o professor é um bom professor, o que ele faz? João, me fala, por que você colocou isso na prova? Se não é um bom professor, o que ele faz? Zero, nem me interessa. E ele foi lá e perguntou. Olha o que o João respondeu. Professor, está no livro. Como? Me mostra, traz o livro aqui. Ele pegou o livro, levou e estava escrito assim: os portugueses não quiseram se retratar do acordo, Retratar. O que significa retratar? A avó deve falar, menino, vem tirar um retrato. As pessoas, gente, isso é super importante para essa última fala. O sentido está nas pessoas, não nas palavras. E quando você acha que uma turma de 45 estudantes entendeu o que você falou, o problema é você. Porque aqui, se temos 30 pessoas, tem 31 compreensões com a minha do que está sendo dito. A linguagem necessita ser utilizada e reutilizada, os estudantes precisam falar, porque ele estava certo. O universo epistemológico dele é que retrato é fotografia. Retratar é tirar foto, não é dar atrás de um acordo, não é? Então, guarda isso. O sentido está sempre nas pessoas, não nas palavras. E o problema para mim, às vezes, da ciência, é que achamos que por dizer mitoses, todo mundo está entendendo. Quark, todo mundo está entendendo. Não vou falar coisas da química, porque eu não sei química, tá? Me desculpe. Bom, então, a ciência moderna nasce com o espírito crítico, né? Colocando em xeque a tradição do conhecimento que estava vigente até então. Não, isso não presta, tá? Desprezando o conhecimento anterior. Claro, não é ciência, é outro tipo de episteme. Então, nesse processo de desenvolvimento, esse pensamento que dá origem à ciência moderna, não sei se vocês já viram em algum lugar, assume um certo ar de dogmatismo. E diz assim: não acredito em Deus. Não tenho nada a ver com religião, porque isso é muito dogmático. Gente, estou provocando aqui apenas, né? Mas, às vezes, esse conhecimento da ciência assume um tom de dogma, de verdade absoluta. Lança dúvidas sobre todas as outras formas de conhecimento e não admite dúvidas, o que é cientificamente comprovado. Ok? De novo, não estou falando mal da ciência, mas a gente tem que olhar com criticidade a construção e construir uma ciência muito mais humana. Ela pode afirmar coisas, claro que sim, mas não é a verdade, a gente já falou sobre isso. A ciência é uma construção que pode ser desconstruída o tempo inteiro. Por isso ela não permanece sempre a mesma explicação, ela vai se transformando. O que isso como consequência para a didática das ciências experimentais, física, química, biologia, que são as áreas principais do programa. Algumas. Olha que interessante aqui, viu? Não estou falando mal de Descartes. Talvez o dogmatismo da ciência moderna fez de Descartes um cartesiano. Adjetivo que não parece coincidir com a filosofia dele, porque ele constrói toda a filosofia dele na subjetividade, em primeira pessoa, não em terceira pessoa. Tá? Agora, essa ideia do penso, logo existo, abre espaço para um tipo de interpretação racionalista. Tá? É necessária a racionalidade, absolutamente, mas não só. Mohan vai dizer que, com essa perspectiva, existe o princípio da separação e da redução.
Separar e reduzir governa a consciência científica. É o que Morin está dizendo. Tá? E as consequências é a hiperespecialização, que tira os objetos do seu contexto, os fragmenta para conhecê-los melhor, mas no final não sei o que eles são. Eu brincava quando eu trabalhava com genética que eu estudava um gene de uma região muito particular da mitocôndria de uma mosca que ataca um tipo especial de animais, a mosca da bicheira Coclomium omnivorax. E era muito legal, só que depois de tanto entrar, eu não sabia mais onde estava. Então, eu me tornei uma especialista na patinha esquerda da mosca. De novo, não estou dizendo que isso é ruim. Precisamos de especialistas que vão até o fundo, mas que também, em algum momento, possam se afastar e olhar que há outras maneiras de olhar a realidade, que tem outros cientistas trabalhando com outras perspectivas. Tá? A minha não é uma verdade. Tá? É parte de uma construção epistêmica do conhecimento humano. Tá? E aí, já avisando que vou terminar, porque estão com frio, né? Imagina isso na escola. Quando reduz os objetos ao que é medível, um dos problemas é que ignoramos a subjetividade das pessoas. Ah, professor, está no livro. Eles não quiseram se fotografar. A complexidade das coisas não se reduz só a números, tá? Não são só quantidades, também são qualidades. Uma educação básica que, hoje falar isso, no estado atual da educação no nosso estado, no nosso país, é até utópico, né, Carlos? Mas eu vou dizer mesmo. A gente pode continuar sonhando numa educação de qualidade. Então, a ideia seria, epistemologicamente, ou seja, do ponto de vista do conhecimento, substituir o paradigma que impõe o conhecimento por disjunção e redução, separar e reduzir, algum paradigma que permita fazer a distinção e a conjunção. Distinção está aqui, ó, na linguagem da autoconsciência. Ok? E aí consigo distinguir. Com teoria, com fórmula, perfeito. Mas não só separo, também faço a distinção dos conhecimentos. E aí, não estamos falando só de se a razão é suficiente ou insuficiente para abordar o conhecimento. Ok? Estamos falando da irracionalidade de só se vincular ao racionalismo. Todas as pessoas são movidas por emoções, por intuições, por interesses, por desejos. Não somos só seres racionais. A neurociência faz muitos anos que explica isso, mas por algum motivo a gente continua insistindo que só somos racionais. Isso não é verdade. Qualquer decisão racional tem um fundo emocional. E emoção é uma resposta fisiológica que leva à ação. Nossa, estou encantado com esse experimento no meu laboratório de bioquímica astronômica Mega Plus X+. E estou tão encantado que por isso vou virar à noite, vou fazer experiência, vou fazer as coisas, vou estudar mais. Não é só a razão. Há um conjunto de emoções que me levam, claro, a racionalizar, a medir e a elaborar alguma explicação. Se o pensamento se reduz a econômico, ele é incapaz de conceber o que o cálculo ignora, ou seja, a vida, os sentimentos, a alma, nossos problemas humanos, que estão também no laboratório, na tese, na dissertação, na pesquisa, no artigo publicado e por aí vai. E tem outras implicações rápidas. Às vezes a ciência, e isso eu falei desde o início, é uma provocação, a gente se isola nos nossos laboratórios e ignora a situação política do país, a guerra, a fome, a crise migratória, tá? A intolerância religiosa, intolerância por etnia, por opção sexual e por tudo mais. E às vezes ficamos, parece que numa redominha, que o resto do mundo não existe, né? Então, talvez a racionalização ignore todos esses problemas fundamentais, que algum deles eu já citei para vocês, porque são muito complexos, né? E muitas vezes estão imersos em incertezas, contradições, e quando vamos analisá-los, não temos a medição da ciência. Vamos cometer erros. Só que é fantástico porque erramos sempre. E uma vantagem de ser humanos nessa história longa que eu contei no início é cometer erros. A ciência se constrói a partir de enganos, de erros, né? E aí vamos refazendo e caminhando.
Precisamos de uma racionalidade complexa que enfrente as incertezas sem sufocá-las ou desintegrá-las. Morin propõe uma revolução epistemológica, uma revolução no conhecimento, que considere outros conhecimentos, que é uma coisa que está sendo feita. Isso já dissemos, né? Não vou ler de novo, porque não é um karaokê científico, tá? Mas na base de qualquer ideia científica tem elementos não científicos que não podem ser fundamentados pela ciência. Mas existem, estão ali. Faz tempo que começou essa ideia da ciência sistêmica, muita gente trabalha com isso, faz essa proposição. E só já terminando, diz assim, se a cultura científica que se sobrepunha era empírico-racional, não era unânime entre os pensadores da época. Blaise Pascal, que era um matemático e filósofo que falava, existo, logo penso, né? Ele falava das razões do coração. Alguém que fazia parte dessa cultura científica nascente valorizava outros elementos além da racionalidade para a construção desse pensamento científico. E a física clássica, embora... E não vou falar de física porque também não sei física, tá, gente? Não sei nada. Ela é discutida no campo científico, mas influencia o ambiente educacional, tá? No sentido que o sujeito que está aprendendo, claro que influencia o que ele aprende. O exemplo do menino e da pergunta sobre a guerra. Então, todos nós temos uma leitura única, particular, e só no diálogo é que a gente pode entender ou nos compreender minimamente, né? Não, está falando que a física quântica no território, mas tudo bem, depois discutimos, deixa eu terminar. Não devemos tentar eliminar o sujeito que sabe. Ter consciência que entre os muitos fatores que influenciam o processo, um deles é a subjetividade humana, como eu coloquei aqui para vocês. O novo paradigma é que temos que ter consciência do envolvimento dos sujeitos em qualquer episteme, qualquer conhecimento, seja um conhecimento tradicional, conhecimento histórico, conhecimento da ciência, da literatura, da música, dos povos originários, etc. E aí, temos caminhos, isso vai ficar para algum dia, em algum futuro promissor, mas só adiantando. No meu grupo de pesquisa, a gente trabalha com formação, educação científica e formação humana. E alguns referenciais que eu uso muito, que estudo, é Humberto Maturana, um neurobiólogo chileno, Ailton Krenak, o líder indígena que se posiciona sobre o conhecimento, sobre a realidade, e estamos estudando também esse sociólogo francês, Bruno Latour, que faz uma crítica interessante ao conhecimento científico do jeito que está caminhando, né, e aonde está nos levando. Queridos, é isso. Perguntas, incômodos e reclamações agora. Comentários, perguntas. Ai, que frio. Agora me deu frio. Tomar um chocolate quente. Parabéns pela sua fala, eu acho que foi muito interessante. E eu queria só colocar alguns aspectos da escola, né? Sim. Você falou muito a parte da escola. E eu acho que nós estamos muito longe, né? Como é feito o conhecimento científico, porque eles acham que o cientista é aquele de jaleco branco, né? Sim, sim. Pessoal que dá uma luz aí, eureka, e acaba descobrindo. E os livros didáticos, muitas vezes, também reforçam esse aspecto, né? Que a ciência é tudo muito, muito certinho, que não tem erro, não tem embates, né? Então, eu acho que a gente devia realmente colocar isso na escola, né? Na escola, para dizer que a ciência não é assim. Bom, tem vários exemplos na física, né? Você falou do Copérnico, do Galileu, do Ptolomeu, né? Na física tem aí o modelo da luz, partícula, onda, até chegar à mecânica quântica, né?
E aí também tem muitas coisas que são de charlatão, né? Então, até a palavra cura quântica, né? Então, a cura quântica são coisas que o pessoal pega isso aí como sendo uma coisa que é indeterminada, mas usa essa palavra quântica, não sabe direito o que é, mas usa isso como cura quântica, tudo uma bobagem, né? Então, colchão quântico. Essa eu não sabia, tem colchão também. Então, eu acho que Sério? a gente devia, na educação, fazer com que discutir isso, porque a criança tem já essa noção, né, da ciência. Fala, não, a ciência ela tem embates, tem retrocessos, né, e a gente dá tudo como coisa pronta, Isso. muito pronta. E tem muita coisa de linguagem, você coloca a linguagem, por exemplo, aqui na USP, não existe um curso sobre linguagem. Os acadêmicos não conseguem conversar com uma criança no ensino básico. Se eu convidar o pessoal aí, você é especialista em quê? Eu sou em termodinâmica quântica. Então, vai dar uma palestra lá do que você faz para a criança. O que pesquisa você faz? Acho que ele não consegue, porque a linguagem dele está tão sofisticada, tão lá em cima, que ele consegue só falar com os pares dele, não consegue explicar o que ele faz. Então, a ciência é um pouco vazia, só em paper, coisa. Então, eu acho que a preocupação que a gente deve ter é com a educação básica. Por isso que a educação no Brasil realmente está um desastre, né? Um desastre, eu acho que está. E São Paulo é pior ainda, né? Sim. Com essas coisas. E outra pergunta que eu queria discutir com você sobre a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, tem vários sistemas aí, ChatGPT e tal, né? Que não tem problema da emoção. É tudo coisa muito racionalizado, né? Como é que entra aí a emoção, a criatividade, e não tem. Então, esse é o problema. São várias questões que eu queria colocar, mas só para começar. Obrigada, professor Miquel. Claro, a ideia dessa fala, porque eu falei, eu vou fazer só uma provocação a partir de uma pergunta que um aluno me fez. E só contextualizando no sentido que realmente falta muito, né? Ensinamos essa ciência clássica na escola. Esquecemos de dizer como se constrói que uma pessoa que tem interesses, que faz questionamentos, que se engana, que não é um homem branco de jaleco e óculos no laboratório, né? Que a gente pode levantar hipóteses, que levantamos hipóteses o tempo inteiro na nossa vida cotidiana. Então, afasta muito, né, de uma construção da ciência, desse tipo de episteme. Concordo absolutamente. E a inteligência artificial, não sei se vocês viram que saiu um artigo gigantesco de 200 páginas do MIT sobre os prejuízos da inteligência artificial nas redes neurais e tudo. Na verdade, o problema é a falta de criatividade. Tem várias pessoas criticando, estudando, tem pessoas do meu grupo, e, na verdade, você podia usar de maneira inteligente. Porque o que estamos fazendo com a inteligência artificial? A mesma coisa que eu fiz com o Brodsky e Pidroasgraskas. Ou seja, parando de pensar. Se a gente pensa, usa criatividade, usa de maneiras diferenciadas, é uma ferramenta. Mas muita gente está com medo. Se lembra que falamos isso no seminário? As pessoas estão com medo da inteligência e estamos usando da mesma forma que essa brincadeira que eu fiz com vocês do Brodsky. Então, o problema é que não ensinamos a pensar. Tá? E aí eu acho que está o principal problema. Haveria muito para discutir sobre IA, mas tem maneiras de dizer, olha, elabore uma pergunta, faça você os caminhos, mas não. Está tudo sendo dado, e desculpa a expressão, vomitado pela IA, aí eu copio, nem copio, né? Colo e faz. Então, estamos usando de uma maneira, nós estamos usando isso e não nos apropriando de usar de uma maneira mais inteligente e criativa. Isso é um problema muito sério. Bom, pessoal, boa tarde. Marilena, muito interessante sua falação, achei bem interessante, mas tem alguns comentários, assim, que aparecem quando se faz crítica à dita, aspas, ciência clássica. Ser clássico ou não ser clássico não está, a meu modo de ver, correlacionado a você estar falando dos últimos modelos científicos. Porque, muitas vezes, os últimos modelos científicos exatamente vão tornar a discussão ainda mais impenetrável. Quando as pessoas
conseguem se sentir inteligentes e discutindo modelos que elas conseguem propor naquele momento, com os conhecimentos que elas têm, para discutir coisas, elas se sentem inteligentes. E quando a pessoa se sente inteligente, ela é captada pela beleza de se sentir inteligente. Então, eu acho que isso devia ser o cerne da nossa preocupação na sala de aula. Linguagem, sim, e construção de uma linguagem coletivamente. Tem uma coisa que eu sempre falo, na universidade, não falo isso em escola básica, tá, gente? Mas já causa comoção aqui na universidade. Ciência não trata de verdade, trata de modelo. Modelo não é verdade, não é realidade. Modelo é modelo. É uma aproximação que a gente busca fazer para explicar aspectos da realidade. Isso é um tipo de pensamento. Eu acho que se as pessoas se apropriam desse tipo de pensamento, elas realmente ficam mais inteligentes e mais críticas na leitura do mundo de uma forma geral. Não vão ser enganadas pelo colchão quântico, etc, 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 tá certo? Então, você falar coisas difíceis é uma maneira de oprimir o outro. E quando as pessoas entendem o que você está falando, elas conseguem se apropriando de uma forma de pensar. Não vou esticar muito mais do que isso. Então, tem alguns textos aqui sobre o que é ciência clássica ou deixa de ser, sobre a quântica e bababá, que dava para ficar discutindo horas, porque, embora seja um autor muito conhecido, eu acho que talvez esse tipo de falação, que aparece, por exemplo, um pouco no discurso do Morin, seja o que está dando força para o sequestro do conteúdo na escola básica brasileira, né? Então, você fica discutindo abobrinhas genéricas e ninguém aprende coisa nenhuma. Isso é uma maneira de oprimir o próximo, quando ele não tem acesso a um tipo de pensamento que é um pensamento hoje que faz parte da visão de mundo ocidental, é claro, mas agora é mais do que ocidental, de uma visão de mundo moderna, atual, né? Então, a pessoa tem que se apropriar de algumas coisas para poder usar todas as coisas pensando, inclusive a inteligência artificial, acho que não é problema, etc, etc. Eu acho que o que eu queria, eu não estou colocando questões, não, estou só dizendo, eu não vou ficar arriscando aqui quais outras bobagens que eu já vi aí. Tem muita gente do campo da pedagogia, do campo da sociologia, querendo falar sobre filosofia e sobre química, é um negócio de arrepiar, né? Eu já saí de conferência, tá, gente? A estrela da conferência lá, não vou dizer que congresso que era, do pessoal mais pedagógico, só falava bobagem para justificar a transversalidade do currículo, e as bobagens dela envolviam muita coisa de física quântica, e aí eu resolvi que eu jogava meu diploma fora. Eu não tenho diploma em ensino de química, em química orgânica, físico-química orgânica. Eu falei, não vai dar, vou comprar uma briga aqui com 3.000 pessoas, não vou. Aí eu fui tomar um cafezinho, né? Não comprei o livro daquela senhora que falava as bobagens, embasado em outros bobos que nem ela, sobre o que vem a ser ciência, que está se vendo que a gente que não compreendeu, o que vem a ser hoje você ser um cientista na modernidade e fazer sua pesquisa. A gente não é um bando de idiota também, nunca fui. Quando eu pesquisava em fotoquímica, eu não era imbecil, continuo não sendo, tá certo? Então, é uma coisa que é meio ofensiva até. E aí, o que acontece? Essas coisas são repetidas e usadas como argumento para coisas estúpidas. Porque, de repente, o que um físico está pensando sobre átomo, ontologicamente, é muito diferente do que um químico está pensando sobre átomo. O aluno pode saber que está falando do mesmo ente, com perspectivas diferentes, mas não é a mesma coisa. Então, que interdisciplinaridade babaca é essa que estão propondo, por exemplo, na BNC, no currículo paulista, etc. E eu não estou dizendo que está criando um bando de gente que não pensa e é mais ignorante ainda, eu estou vendo na sala de aula. Eu dou aula para segundo semestre de química orgânica, gente. Não dou aula no último ano da licenciatura, não. Está lá o cara, aluno da farmácia da USP, que não sabe escrever uma equação química. Eu acho esse negócio inaceitável. Acho que já está
eu estou pondo isso aqui em discussão, vou colocar isso em discussão no Instituto, porque eu acho que a USP vai ter que assumir isso, no momento, e criar uma espécie de pré-universitário, né? Matemática 0, redação 0, química 0, e por aí vai, porque os nossos alunos não conseguem ler, não conseguem se expressar, não conseguem ter pensamento nem crítico, nem acrítico, porque eles não conseguem pensar mesmo. Se você pedir qualquer questão que envolva forças intermoleculares, tal, para explicar qualquer fenômeno que seja, não sai nada. O máximo que eles conseguem é repetir aquela coisa lá, que nem a gente fez aqui, né? E eu não consigo me conformar de ver um aluno da USP desta maneira. É a nossa universidade. Então, acho que a universidade vai ter que encarar de frente como fazer isso aqui dentro depois que o aluno ingressa. Porque nós estamos perdendo a batalha. E não adianta você ficar na frente da sala. Eu já reduzi meu curso de química orgânica ao básico do básico. Mas como falta mais base ainda para eles, então eu estou falando javanês, né? Eu não me sinto bem falando javanês para as pessoas. Então, eram só essas considerações que eu quis fazer, né? Cuidado com o que lê, principalmente quando é sociólogo falando de física quântica ou de química supramolecular ou qualquer coisa, porque eles também não entenderam bem o que leram e eles tratam das pessoas que são especialistas nesse campo do conhecimento como se fôssemos um bando de imbecis. E eu não posso aceitar isso de jeito nenhum. Aliás, na tal conferência, teve um segundo cidadão que estava tomando cafezinho, era um físico, né? Então, o físico também saiu da conferência, tá? Não fui só eu. Eu tenho que dizer isso. Todos o resto lá, os educadores, os isso, os aquilo, estavam lá felizes da vida, aplaudindo aquele monte de bobajada. Então, que as coisas são relativas, lógico que são. Modelos são coisas relativas, depende da subjetividade e tudo isso aí. E é essa ciência que a gente quer que o aluno compreenda como forma de pensamento. É isso que é bonito. E, terminando, uma vez, numa assembleia lá no colégio, eu dava aula na escola básica, primeiro ano, sempre gostei de primeiro ano, de ensino médio, e aí um menino do terceiro ano, era uma assembleia estudantil, discutindo o ensino de ciências na escola, e aí ele falou, a gente gosta de química e de física porque a gente se sente inteligente nessas aulas. Eu até chorei, meu olhinho encheu de lágrimas, né? É isso mesmo, a pessoa tem que se sentir inteligente, porque aí ela se apaixona e acontece aquilo que a Marilena estava falando, né? Não tem que achar que está tratando de verdade. Verdade é no salão da Assembleia de Deus, sabe, ou sei lá onde. Não é questão de cientista. Para mim não é, pelo menos, né? Eu acho até um pouco incompatível mesmo. Alguns cientistas muito católicos, sabe? Eu fico meio perturbada com essas coisas, mas não vou discutir esses pessoalismos aqui. Mas eu acho que sim, que a gente tem que dizer que verdade não é questão de ciência. A ciência não progride rumo à verdade, de forma nenhuma. Nem progride, nem regride. Não é questão de verdade, nem de progresso. Se houve, acho que até houve esse tipo de falação, já está superada há muito, mesmo na cabeça dos cientistas mais bitolados que a gente tem por aí, né? Podia ter aula de filosofia também, acho que no bacharelado, na licenciatura de filosofia da ciência, para a gente discutir mais isso, para vir a reflexão, não só quando você já está velhinho, mas quando você ainda está meio moço, né? Então, para não nos verem como pessoas tão imbecis, como nós somos retratados em congressos e assemelhados, principalmente no campo do ensino de ciências, não é? É como se físicos e químicos fossem, como eu disse, perfeitos idiotas, e eu não posso rasgar meu diploma de doutor em química orgânica e dizer que eu sempre fui uma perfeita idiota, porque não era assim, tá? Podia até contar aqui da minha pesquisa que tratava do intangível, em princípio. Quem trabalha com intangível e modelos não pode acreditar em verdade, né, gente? Então, obrigada. Muito rapidinho, obrigada pela tua colocação. Só duas observações muito rápidas. A linguagem, que o professor Miquel tinha falado, acho que é um problema de linguagem, vários dos seminários os colegas falaram. Fala quimiquês, fala biologês, fala
porque é uma linguagem muito específica e afasta da realidade. Mas só uma discordância com você. Eu acho que Morin, ele não está tratando nenhum cientista como idiota. Ele está dizendo que temos que estimular o pensamento das pessoas. Só isso. E, assim como Freire luta para que o conteúdo esteja presente na sala de aula, ele também não tira o conteúdo. O problema é colocar o conteúdo apenas como uma coisa abstrata que a pessoa não entende e não faz ideia. Né? Isso não é conteúdo. O Brodsky pediu as grascas e conteúdo muitas vezes na escola. Então, Nesse sentido, tá? Não sou, tudo bem, mas só estou dizendo que nessa perspectiva, Morin não está contra o conteúdo, está dizendo o conteúdo que o aluno pense sobre ele, se aproprie dele. Então, essa é a perspectiva, tá? Mas só para esclarecer, não estamos tratando ninguém de idiota, são todas pessoas que acreditam profundamente no que fazem. Só que também pode ser feita uma crítica, quando não é tão bem feito, ou quando é feito de uma maneira em que as pessoas não raciocinam. E essa é a crítica, tá? As pessoas irem repetindo o cientista, aquele homem de avental branco, etc. Né? João. Boa tarde, professora Maria Boa Helena. tarde. Muito obrigado achei muito legal a fala. Eu vou comentar até um pouco que eu acho que eu fui contemplado pela fala da professora Daisy, no sentido de que eu senti que a educação básica realmente é importante a gente ter essas discussões, mas eu também queria acrescentar o ensino superior nisso, né? A graduação, Pois é. que eu falo mais do meu ponto de vista pessoal, que eu me formei aqui no Instituto de Química, né, na licenciatura da USP. E no Instituto de Química, especificamente, só para contextualizar, tanto a licenciatura quanto o bacharelado não são cursos separados. A gente entra no núcleo geral e a gente pega as disciplinas, né, diferentes. Isso, a gente pode sair com os 2 diplomas. E com isso, a minha graduação inteira eu convivi entre licenciandos e bacharelados. Isso foi uma coisa muito comum. E uma coisa que eu percebi muito é que essa discussão sobre epistemologia de forma mais explícita nas disciplinas, que ocorrem nas disciplinas de licenciatura, foram o que me deram sentido. Muitas vezes a gente falava isso mesmo. A gente só repetia, interpretava aquilo, lia o livro e reproduzia um cálculo na prova, e às vezes nem pensava para que aquilo. E as discussões sobre isso, na química especificamente, sobre os níveis de representações e tudo mais, do submicroscópico, macroscópico, simbólico, aquilo começou a dar significado para mim do porquê que eu tinha visto aquilo nas outras disciplinas. E eu achei muito importante. Que bonito. Obrigada. É isso mesmo. E é uma discussão que eu queria levantar aqui, né, é só um comentário mais, né, que a gente devia valorizar mais, como na formação de qualquer cientista, não só dos professores de ciências, mas também dos biólogos, químicos e físicos, dessa discussão de filosofia da ciência, de epistemologia, porque a gente não tem como trazer como pressuposto que os estudantes, por si só de entrar em contato com a teoria e com essas discussões, eles sozinhos vão entender toda essa discussão. Eu acho que é muito válido que isso devia ser discussão nos currículos, né, da nossa área. João, excelente, muito obrigada. Eu sou uma pessoa que luta e batalha por isso. Acho que essa perspectiva filosófica, epistemológica, é necessária. Não se trata que você se torne um filósofo, mas assim que entenda a natureza do conhecimento que você está estudando e como ela se constrói, entendeu? Isso é fundamental. Obrigada. Bom, boa noite. Obrigada pela palestra. Eu gostei bastante. Eu acho que vai muito de encontro com o que eu quero estudar também. Eu trabalho com questões ambientais, né? Eu sou bióloga e a gente trabalha bastante com educação ambiental e educação ambiental considerando a complexidade do problema, né? E aí, na minha antiga iniciação científica, eu falava um pouco sobre diferentes saberes conversando. E aí, quando eu estava preparando apresentações, enfim, eu estava conversando com outros colegas, e aí eles me falaram uma interpretação que eles tinham quando falava de coisas relativas, assim, né? E aí caía muito no relativismo. E aí eles falavam da preocupação deles de falar sobre a ciência de uma perspectiva em que os pontos de vista são relativos e a preocupação deles de cair numa coisa de tudo vale, então.
E eu vejo que tem muita crítica quando você fala de valorização de diferentes saberes, de pessoas que falam assim, então tudo vai valer. Tudo, pseudociência e etc., vai valer. E aí, assim, dentro de mim, eu sei que não é assim, mas eu tenho dificuldade de expor assim, uma argumentação que vá contra isso mesmo. E aí eu queria ouvir de você um pouco sobre isso. Que legal. Só me lembra teu nome? É Letícia. Letícia, desculpa, Letícia. Eu acho que essa é uma discussão que está muito latente no campo da pesquisa, principalmente na pesquisa em ensino, no nosso PIEC, tem muita gente pesquisando, claro, a partir da ciência, mas outras epistemologias. E, obviamente, acho que no início dos seminários, não sei se foi você, alguém, o João, falou, bom, cuidado, porque também tem bobagens, tem pseudociência, tem um monte de coisa. Mas eu te diria, o caminho é delimitar. Que tipo de epistemologia você vai... Tem algo tocando? Acho que tem o celular. Que tipo de conhecimento eu vou utilizar? Eu vou procurar conhecimento, vou dar qualquer exemplo, informações sobre a concepção de água, o conhecimento de água no grupo indígena X. Isso não é pseudociência, não posso chamar de ciência e conhecimento indígena. Sabe qual é o problema, Letícia? Quando eu faço, coloco como junto. Não, há um conhecimento tradicional, tá? Que poderia ser levado para a sala de aula, comparado e ensinado paralelamente à ciência. Mas o problema é que se faz uma mistura. Tá? Então, tudo é ciência. Não, não é. Há um conhecimento que é ciência, há outro conhecimento que é um conhecimento tradicional do povo X, mas eu posso misturar. Então, delimitar muito bem. Tá? Porque realmente há delimitações. O conhecimento tradicional... Tá? Ele vai usar elementos míticos da história do povo, o povo Krenak, o rio é o avô deles, e não está errado, mas dentro da epistemologia que estamos delimitando. Percebe? Quando misturo as coisas aí, que não vai dar nem ciência, nem conhecimento tradicional. Vai ser qualquer bobagem, desculpa a palavra. Mas delimitar muito bem. O que eu quero? Quero, por exemplo, conhecer a perspectiva da astronomia de um povo africano. Posso descrever essa perspectiva de astronomia e fazer uma análise da astronomia científica. Tem alguma convergência, alguma divergência, mas não dá para juntar. Não sei se te ajuda a pensar. Ajuda. Eu só fico com dificuldade também de pensar quando, por exemplo, são questões complexas, por exemplo, questões ambientais, mudanças climáticas, em que a ciência por si só ou inovações tecnológicas não vão dar conta por completo dessa questão. E aí você põe diferentes saberes, talvez, para conversar entre si. Mas isso é outra coisa. Então. Percebe? É muito diferente. Sim. Ou seja, coloco a ciência dialogando, ela não me ajuda, está atrapalhando. Espera aí, vamos escutar outras epistemes. Olha, essa pode ajudar, mas essa não é da ciência. Eu posso discutir a partir dela. Tá? Eu acho que saber exatamente qual que é teu interlocutor, qual que é a pergunta que você quer fazer e qual a resposta. E aí você pode dizer, olha, a ciência não responde todas as perguntas que eu fiz, mas esse conhecimento sim. Por aí, me parece que talvez possa ser um caminho. Sim, obrigada. Tá, queridos, Celso. Boa noite, Celso. Está desligado, acho. Estou falando tão alto que estou gritando e estou baixinho. Gente, tem chocolate quente, comidinhas. Vamos comer, vamos fechar. Professora, boa noite. Boa noite, Celso. Então, em um ou dois momentos da sua fala, a senhora falou sobre a Igreja Católica. Sim. Né? E eu tenho uma inquietação, uma pergunta para você. Há décadas o Brasil, ele estatisticamente falando, ele é o país com o maior número de pessoas que se dizem católicas, né? Praticantes ou não. E nas últimas décadas, o que tem acontecido é o que os especialistas chamam de uma virada evangélica, né? Principalmente das igrejas neopentecostais. E aí eu tenho uma curiosidade, assim, o que a senhora, enquanto professora universitária, com uma ampla bagagem, né? Estendo também a pergunta para a professora Deise, o que a senhora acha desse novo perfil, né? Protestante, neopentecostal? O que a senhora acha do ensino de ciências nesse contexto? Um problema terrível, mas vamos lá.
muito difícil, mas assim, não. Essa citação à igreja foi porque começamos com, lembra? Os primeiros hominídeos, depois fomos para a Grécia, ou seja, o homem. E não importa se você é ateu ou tem alguma religião, há uma necessidade de transcendência, e essa transcendência pode estar dentro da ciência, tá? Há uma necessidade de algum domínio não explicado. Pode ser na arte, a ciência, a literatura. Agora, o que está acontecendo no Brasil? Muito difícil de explicar, mas eu vejo que tem a ver com a virada política para esse lado de cá, à direita, infelizmente, tá? Pseudociência, misturar domínios de conhecimento, e aí sim vamos falar de domínios de conhecimento. Há um domínio de conhecimento que é o domínio da espiritualidade. E a pessoa tem todo o direito, não importa se ela é cientista ou não, de desenvolver a sua espiritualidade, tá? Obviamente não dá para misturar alhos com bugalhos. Uma coisa é a sua perspectiva científica, outra a sua vida espiritual, e perfeito. O problema é que durante esses últimos anos as pessoas começaram a misturar e embololar, não sei se existe essa palavra, embolar tudo, tá? E se esperam respostas rápidas para questões que levaram séculos para serem pensadas pelo ser humano. Então, há o imediatismo mediado pelas redes sociais. Além disso, há eu quero aparecer e dizer que você comigo tem solução para todos os seus problemas. Então, são vários fatores, Celso, tá? Só que o que isso leva? A um prejuízo gigante da ciência, como um domínio de conhecimento, como um domínio epistemológico, né? Então, um menino na escola vai dizer, ou um influencer vai dizer, olha, para que eu vou estudar Aristóteles se eu posso ganhar dinheiro nas redes sociais? Ou seja, há um problema do capital, do neoliberalismo, do capitalismo, do neoliberalismo, e essa virada é uma virada absolutamente, eu diria, ingênua também, porque quer resolver problemas de uma maneira muito rápida, e a maioria da população quer isso, não é? Então, vai sendo levados de baseada. É um problema muito sério. Se uma criança na escola falar, eu vou sair porque eu sou evangélico e não acredito na teoria da evolução, eu falo, meu filho, você não tem que acreditar na teoria da evolução, você tem que entender. Pode acreditar no Gênesis, na religião que você seja, no ovo cósmico, na dança de Shiva, no que você quiser. E nós estamos menosprezando. Só que se misturam as coisas, e aí gerou um problema tremendo para os professores, e, infelizmente, a política que temos vivido esses anos antes desse governo aumentou isso de maneira violenta, né? Uma primeira dama indo para as marchas religiosas e promovendo, não. Tudo bem, gente, não estou ridicularizando a oração de ninguém, mas vamos rezar para que ele não seja eleito. Como assim? Então, influencia as pessoas, né? Gente, que oração, perdão. Oração. E a sua preocupação está correta, principalmente o pessoal da biologia. Perdão. O pessoal da biologia está sendo muito pressionado, né? E é tipo um movimento, Sim. porque nos Estados Unidos tem conselhos escolares nas cidades. Esses conselhos escolares definem até quem é diretor, uma série de coisas, e às vezes o currículo. E lá já tem cidades, até, não sei se estados, mas tem cidades onde é proibido discutir a teoria da evolução dentro da escola. E há relatos de alunos meus que estão dando estágio supervisionado, né? Estou lembrando de uma ex-aluna minha que está no Espírito Santo, que ela teve na escola onde a aluna foi fazer a intervenção, né? Teve problema mesmo, tá? De censura, sabe? Isso já faz uns 5, 6 anos. Então, eu vejo isso crescendo, e tem um caso bem recente, que aí vai bem no que a Maria Helena falou aqui. Eu achei a aula do professor Linda, Paraná, tá? Era sobre o tempo. Então, ele pegou Cronos, pegou o mito iorubá e pegou a visão de tempo ocidental, e tentou fazer uma discussão sobre que a percepção do que é tempo é uma coisa relativa. E, de fato, é. Por exemplo, tem etnias indígenas que não têm futuro. Eles pensam presente. Então, virar uma onça, para eles, não faz sentido. Como virar, entendeu? Os Yanomamis contam 1, 2, muitos. Então, todas essas coisas são contextuais. E esse professor foi denunciado na escola
por um grupo de pais, foi chamado na Secretaria da Educação, sofreu pressões, e aí ficou tão desgostoso que ele se demitiu, era professor efetivo da rede, e não quer mais dar aula. Deu uma entrevista falando isso. Eu achei esse caso, é bem recente, tá, gente? Eu vi no YouTube. É bem recente mesmo, coisa de 2, 3 meses. Eu fiquei assustada, até porque não deu uma gritaria, né? Quer dizer, um protesto coletivo, sei lá. Então, é um negócio assustador. Eu acho que você está muito certo, porque acho que esse negócio de modelos, de que são formas de pensar, talvez não agrade a algumas pessoas, não é? Eu tenho a impressão que a maior crise foi por causa do mito iorubá, sabe? Enquanto foi Cronos. E aí foi uma pintura da velhice, que é de um espanhol, de quem é mesmo? Hã? Você lembra que pinta o tempo é um velho, né? Eu esqueci momentaneamente, mas é uma obra muito famosa. Era a segunda, ele estava partindo de imagens, e a terceira era a figura iorubá, sabe? Então, acho que tem também o preconceito com a religião de matriz africana. Gente, tem muitas coisas para discutir, mas pelo menos despertamos essas discussões. Não sei se tem mais. Perdão, querido. Desculpa. São 5 minutos e fechamos. Tá bom. São várias coisas, na verdade, que estavam rodando na minha cabeça. De várias coisas que falaram, que a Letícia falou, que ele falou. Mas é que eu acho que também nesse sentido do que é ensinado no ensino básico e também depois acaba refletindo no superior, é que a gente está habituado a igual o exercício que você passou, de ver a ciência como decoreba ou como exercícios muito simplificados, etc. E a gente não é ensinado ou não é pressionado a pensar como a ciência é feita e como ela funciona e o que ela se propõe a fazer ou como ela deveria funcionar. E eu acho que disso surge muito os problemas que a gente tem de compreensão, mesmo no ensino superior, de como funciona ciência, ou que a gente acaba se especializando muito em uma coisa, e aí você faz aquela receita de bolo, mas no final, o que é aquilo? E do que ela mencionou de pseudociências, etc., eu vejo que é muito nesse sentido de como as pessoas não sabem o que é válido e o que não é cientificamente, e principalmente no nosso cenário do Brasil, em que a maioria das pessoas nem tem ensino básico e não é ensinada a juntar Lé com CRE, as pessoas se apropriam desses conceitos e dessa lógica, que seria científica, para tentar vender coisas que não são científicas, e daí surgem esses problemas horrorosos, igual ela estava falando do colchão quântico e de coisas assim, e as pessoas, as outras que são as que estão expostas a isso, viram reféns porque elas não sabem distinguir o que é científico do que não é, justamente porque o ensino básico foi horrível. Então, só que mesmo as pessoas que têm ensino superior acabam caindo nisso também porque elas continuam nessa mesma lógica. Então, a gente não vê... por exemplo, a gente não é ensinado sobre ceticismo, que, na minha visão, deveria ser um dos preceitos de ciência, independente de que ciência seja. E que eu, inclusive, concordo com o que a Daisy falou, de que eu acho um pouco incoerente, apesar de, óbvio, a pessoa tem a liberdade de ser religiosa, etc., a incoerência que eu vejo é no sentido do ceticismo, porque se o ceticismo vira um preceito para aquela prática, que é a científica, me parece um pouco de dissonância cognitiva você querer se apegar a uma coisa que é cética e querer se doar a outra coisa que é dogmatista ou alguma coisa assim. Então, eu vejo que a parte do ensino da filosofia da ciência e de epistemologia, etc., no ensino, falha muito nesse sentido de pensar o que a ciência faz e o que ela deveria fazer e como funciona, inclusive, em função da linguagem. Então, até quando a gente vê filosofia, de retórica aristotélica, falácias argumentativas, que é coisas que pseudociências usam muito, porque parecem coisas difíceis, complexas, então você vê e fala, faz sentido, só que na verdade não faz, porque é um raciocínio furado. Só que a gente não é ensinado a raciocinar, a gente é ensinado a fazer receita de bolo e coisas assim. Então, eu vejo muito isso, inclusive, na pós-graduação e na graduação, que a gente não sabe. A maioria das pessoas, mesmo as formadas e as pós-graduadas,
não sabe essas coisas sobre evidências, sobre robustez das evidências, etc. E que acho que tem muito relação com isso que você está falando de entender como o conhecimento é feito e que não é só porque tem X frase em um artigo Y que aquilo é verdade. Aquilo, a maioria das publicações é ruim, pensando metodologicamente. Então, mas a maioria é muito ruim metodologicamente. E a gente não é ensinado a pensar nisso. A gente acha que só porque está no artigo, pronto, então provei o que eu quero dizer. E acho que o buraco é mais embaixo. Muito mais embaixo, né? E aí reformular o pensamento, reformar o pensamento. Não vou me estender porque precisamos fechar e dançar a quadrilha. Mas deixa eu te falar, depois podemos conversar sobre o limite de Planck, para separar os domínios de conhecimento. Depois me pergunta sobre isso, limite de Planck. Mas não vou falar sobre isso agora. Tá, para ver os domínios de conhecimento diferentes, né? Que não há incoerência entre um domínio científico e superar um outro domínio, mas depois falamos. Queridos, muito obrigada pela isso mesmo, estou falando igual que o Brodsky pediu as Grascas. Primeira pergunta, está claro o que é episteme? Claríssimo, epistemologia, várias epistemes, várias epistemologias. Eu só queria agradecer, foi um prazer trabalharmos aqui, né, com a Daisy nesses seminários. Passamos pela teleologia na evolução, lembra? Conceito de agência, a mesa redonda sobre IA e educação, a apresentação da balbúrdia, que mais? Contribuições da teoria da atividade, do André, as políticas públicas da Patrícia Mier, lembra? Que ela trouxe o trabalho dela. A Marcela falando do espaço no formal, o Centro de Aprendiz do Pesquisador. Estão lembrando de tudo que vimos? Autoconceito profissional, um trabalho gigantesco da Viviane Florentino. A Flávia Polatti, que trouxe o trabalho dela lá no Nordeste com Freire, a perspectiva freiriana. Beatriz, Adilson e Samuel contando, que eu acho que isso vocês gostaram muito, as experiências de pós-graduandos verdadeiros, né, com a pós-graduação. O ensino de ciência e justiça social, da Maíra, alfabetização científica, mapas conceituais, 2 colegas. Semana passada, para quem conseguiu ir no EPIEC, né? Moléculas que andam, que foi sensacional, foi muito, muito criativo. E hoje terminamos. Então, eu vou só pedir uma rápida avaliação com a palavra, ou que vocês queiram falar rapidinho. Eu sei que algumas pessoas têm que ir, mas sempre estende, mas tomamos o chocolate, tem bastante, e comamos os bolinhos. Mas queria ouvir vocês, se valeu a pena, semestre que vem com os seminários, tá bom? Quem quiser convidar um amigo, se inscrever, porque obviamente são outros temas, sempre vamos renovando os temas. Mas queria ouvir sua palavra ou algum comentário, porque já fechamos. Não, só rapidinho, eu vou ter que virar abóbora daqui a pouco. Mas eu acho que foi muito bom os seminários, acho que é importante a gente conseguir se ver aqui, tomar um café. Mas acho que, em especial, é importante a gente ter esse espaço, né, até para conseguir levantar certos dissensos mesmo, né? Porque quando a gente está fazendo nossa pesquisa, fica essa coisa muito de ir atrás só do que você vai utilizar, né? Porque o tempo é curto, a gente precisa ser muito pragmático, tal, então todo o universo fica reduzido àquela micro coisinha que você está investigando e cai na outra especialização que a professora falou. Então, acho que os seminários ele traz esse ambiente que permite a gente se colocar, e acho que a conversa que teve lá na EASH, né, para quem estava lá, tá ligado? Coloca também esse tipo de espaço como um espaço da gente conseguir, apesar desses dissensos, também colocar alguns posicionamentos enquanto grupo, assim. Porque o que eu acompanho muito é que todo mundo tem muitas reclamações, mas elas ficam individualizadas, né? E esse tipo de espaço é o tipo de espaço que a gente consegue congregar e ir assumindo certos compromissos enquanto grupo, assim. E aí, nesse sentido, eu acho que, enfim, o mundo está em colapso, né? Então, programas como o nosso precisam se posicionar mais. Mas
é só a partir de espaços como esse que a gente consegue ter um mínimo de posicionamento coletivo, porque dentro das disciplinas é meio a consciência de cada um ali, né? Não é um espaço tão amplo, tão aberto quanto esse aqui. Então, acho que é importante que seja presencial também. E é isso. Agradeço. Desculpa qualquer coisa aí no meio. É para todo mundo falar? Tá bom. Ah, só um comentário rapidinho. Eu gostei muito do seminário nesse semestre. Eu acho que eu aprecio muito o esforço de vocês que organizaram de trazer os palestrantes fisicamente, aqui presencialmente, né? Porque eu fiz a disciplina no semestre passado, a gente teve muitos seminários online e dá uma desanimada legal. Então, ter a pessoa aqui fisicamente, a gente poder olhar no olho dela e conversar e fazer as nossas perguntas e ouvir as respostas é muito importante. Eu também gostei muito das mesas que foram organizadas, acho que todas foram de temas relevantes, todas trouxeram pontos de vista relevantes. E como o Carlos falou, é muito bom a gente ter contato com o que os outros estão falando, o que os outros estão fazendo. E eu pensei muito nisso quando eu estava lá no EPIEC, vendo os trabalhos de todo mundo lá na sessão de pôsteres, porque tinha alguns trabalhos que eu ficava tipo, esse tema me lembra aquele seminário lá que a gente viu. Tem um aqui que está falando de justiça social. Eu sei ler esse trabalho porque eu vi o seminário falando de justiça social antes. Então, eu acho que foi muito legal nesse sentido também. Então, minha experiência na disciplina foi muito positiva. Bom, já tive meu tempo, né? Já falei naquela hora. Quero agradecer, né, a todo mundo e a senhora pelos momentos que a gente compartilhou aqui. E aí uma palavra que fica é aprendizagem. Oi, quero agradecer primeiro o cuidado que a senhora teve para trazer hoje isso, que fui eu que perguntei, né, aquela vez da epistemologia. E eu gostei muito da aula. No começo eu achei que, né, por ser de ensino, e imagino que a maioria aqui já seja professor, não sei se é a maioria, mas bastante gente. E a gente não é ainda, né, a gente só caiu de paraquedas assim na área de ensino. Então, às vezes tem um seminário muito interessante, temas muito interessantes, e a gente sai conversando, olha, mas dava para fazer isso, dava para fazer aquilo. É sempre tudo muito útil, assim, a gente sempre dá para levantar uma discussão. Então, e só uma sugestão no sentido de como são temas muito diversos, isso, então, tipo, física, química, às vezes